Mais uma vez, paz seja convosco. Amém. Nossa, esse amém aí foi um amém barítono, né? Amém. Vamos lá. Paz seja convosco. Amém. Deixa até cair as folhas. Estamos tratando nesse segundo período, ser de Deus, seus atributos, falando sobre a santidade de Deus. Semana passada nós falamos que a santidade de Deus, ela torna você humilde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? A santidade de Deus nos tornará humilde. E na semana passada nós citamos o texto de Lucas capítulo 5, versos de 5 a 8, que fala do encontro de Jesus e Lucas naquela pescaria em que ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Jesus Cristo mandou ele jogar a rede lá, ele foi na palavra. E aí a hora que aquele homem recolhe aquela rede cheia de peixes... Está faltando gente? Parece que tem um buraco aqui. Deve ser. E aí... tá, então é Índia. Quando ele se depara aquela rede lotada de peixes, que ele teve que chamar outros pescadores para ajudar, ele fica naquela situação: eu vou cuidar dos peixes? E ele olha e fala, não, ele larga tudo para trás e olha para Jesus Cristo e fala: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ele não viu o grande lucro que estava na presença dele, mas ele viu que ele não era absolutamente nada. E na sequência nós tratamos que ele abandona o seu barco, ele abandona a sua rede, entendeu, para trás, e ele vai seguir. O Senhor fala para ele que vai fazê-lo pescador de homens, e assim o fez. Não sei se é similar, mas que eu acho interessante também uma passagem falando sobre, não sei muito bem, mas falando assim que havia várias pérolas, pelo menos assim, né? Mas havia várias pérolas, mas achou o reino dos céus, né? É comparado a que uma pessoa achou que tem várias pérolas, mas achou a pérola e vendeu todas as outras pérolas. Você inventou uma parábola agora, sabia? Não, pastor, eu só essa da pérola, a da pérola, não, mas a da pérola é: a pessoa achou em um campo uma pérola e aí vendeu tudo que tinha e comprou pérola, entendeu? Comprou aquele campo lá com aquela joia preciosa, tá? Quanto mais consciência temos da santidade de Deus, mais humilde e reconhecidos os nossos pecados nos tornamos. É algo que eu tenho falado com frequência, que quanto mais você conhece a Deus, mais você começa a ver os seus pecados. Quanto mais você lê as Escrituras, quanto mais você é convencido pelo Espírito Santo, mais o que acontece é que você consegue ver a sujeira da sua roupa. Estava falando com a dos reis, ela estava falando assim: está difícil a minha visão, não sei o que, eu estou ficando ruim de vista. Conforme nós vemos melhor, nós vamos enxergar mais defeitos, não nos outros, em nós. Você começa a observar as suas falhas. Por isso que fala, se você vê o irmão com um problema, você primeiro olha para si, tira o cisco do seu olho, a trave do seu olho, para depois você tirar o cisco do olho do teu irmão. A prioridade sempre é você procurar a sua limpeza e a sua santificação. Começamos a falar também na semana passada sobre Moisés e a santidade de Deus. E nós falamos que há 2 textos no livro de Números mostrando que a não consideração da santidade divina é um grande prejuízo para os homens, em especial quando Deus chega para Moisés e fala para a rocha, e a rocha vai minar água. O povo estava lá: estamos com sede, eu quero. E ele 3 milhões, 4 milhões de pessoas falando: eu quero água. E Deus fala para a rocha. Ele pega aquele cajado que ele usou para abrir o Mar Vermelho e... E aí a água, ó... Porque Deus falou que ia sair água e saiu água. Só que aquele homem foi impedido de entrar na terra prometida. E parece que é um ato de exagero de Deus. Poxa, Deus. Não, na verdade, quando Moisés ele bateu com o pedaço de pau na rocha, ele estava batendo em quem? Deus. Ele estava
rebelde, ele estava irado com a situação que quem tinha colocado ele? Deus. Então, a ira de Moisés não foi contra a situação dos homens reclamando, e sim por Deus ter colocado ele naquela situação. Quando nós, e é uma coisa que eu uso um jogo de palavras, em que eu falo reclamar e murmurar, é um jogo de palavras, você pode pegar de um lado para outro, mas um é pecado e outro não é. Quando você fala com quem pode te ajudar, você está reclamando, que é o que o salmista fala. Quando o salmista está falando, Davi, por exemplo, ele não está falando com aqueles que são súditos dele, ele está falando com Deus. Ele está reclamando com Deus da situação que ele está passando, pela perseguição, porque ele não assume logo o reinado, tal. Todas as coisas que ele faz é com Deus. A murmuração é você falar com outras pessoas de um problema que você tem, pessoas que não vão te ajudar em absolutamente nada. Porque quando você, como cristão, fala de um problema que você está passando para uma pessoa que não pode te ajudar em nada, na verdade você está reclamando de Deus para um ímpio. E o testemunho que você está dando é um testemunho de que você não tem fé, que você não confia no Deus que você serve. Que foi exatamente o que Moisés fez. Moisés, ele mostrou para aqueles homens que o Deus que ele estava dizendo, vamos aí, segue, eu não confio nesse Deus. Pastor, mas não era uma situação extrema? Era. Mas quanto de graça Moisés tinha? Moisés é chamado como o amigo de Deus, o homem mais manso da terra. Ele tinha esta porção de mansidão sobre aquela vida, sobre a vida dele, e mesmo assim ele explodiu. Mas ele tinha esse entendimento que Jesus era a rocha? Ele tinha esse entendimento lá naquele momento? Eu não falei nada que Jesus era a rocha. Por que você está falando isso? Não, eu falo assim, que você... Não, passou do Novo Testamento, né? Porque Moisés não fala isso. O Alisson falou que Deus representava a rocha. Não, eu não falei isso. Eu falei que Deus, espera, Alice. Eu falei que ele recebeu uma instrução de Deus que era para ele falar para a rocha. E ele, em vez de falar para a rocha, ele pegou o cajado dele e bateu na rocha. Como ele não podia bater com o cajado na cara de Deus, ele bateu na rocha. Ele estava demonstrando a ira dele em relação à situação que ele estava vivendo. Então, na verdade, é lógico que é uma comparação, na verdade ele estava querendo agredir Deus. É como, por exemplo, um casal, ou você está lá com seu pai, teu pai, tua mãe manda você fazer uma coisa, você vai lá dar um murro na parede, assim, dar um murro na porta. Por quê? O que é aquilo? Eu gostaria muito de dar um murro na cara da minha mãe, mas como eu não posso, eu bato na madeira, mas o sentimento no coração é o mesmo. A ação perante Deus é a mesma. Ele olha para o coração e fala, o que ele queria fazer era isso, não era isso. Por causa de retaliação, por causa de julgamento da sociedade, então eu vou fazer isso. Uma irreverência que gerou a incredulidade. A resposta apropriada à santidade de Deus é a reverência para com Ele, e o resultado do temor é obediência. Contudo, a ira de Moisés para com o povo havia sobrepujado o seu temor e reverência para com Deus. Ao invés de evidenciar a santidade de Deus, ele deixou de tratá-lo como santo que ele era. Ele mostra para aquele povo que não vale tão a pena servir a Deus, não é tão confiável assim. Pastor, eu não tinha não só chutado, batido na rocha, mas talvez eu tinha pego o cajado e dado na cabeça de uma meia dúzia que estava ali na frente, tá? Né? Porque, eu quero água, que sede. Deve ter sido uma coisa extremamente chata, mas é a porção de conhecimento que Moisés tinha de Deus. É aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais você avança, mais você tem que ser tolerante, mais você tem que ser amoroso, mais o que? Quanto mais é dado, mais é requerido. Pastor, então eu não quero conhecer nada. Não é assim. Mesma coisa falaram com o apóstolo Paulo. Ele falou, não é assim. Você tem disponível oportunidades, possibilidades, e isso pesa. E isso vai ser cobrado.
O mais dado não é de você receber ou não, não vou ouvir nada, não é isso. Está sendo falado, você tem a oportunidade de ouvir. O julgamento meu e seu vai ser diferente de uma pessoa que está lá na Coreia do Norte, lá numa região super difícil de falar o Evangelho. Eu mando nos devocionais, essa semana eu mandei um, que numa das cidades lá, Maldívia, não sei onde que era, que é proibido pegar o Evangelho. Se o cara pegar agora vai ser preso. Mais um lugar. Então é diferente lá do que aqui. E nós temos a oportunidade, você tem a oportunidade. Mas o que você prefere? O que eu prefiro? Eu prefiro ficar com lazer, eu prefiro ficar com o filme, eu prefiro ficar com a série, eu prefiro andar de bicicleta, eu prefiro ir para academia, eu prefiro fazer qualquer coisa, do que pegar a palavra de Deus, do que ler a palavra de Deus. Isso vai ser cobrado. Isso vai ser cobrado. Contudo, a ira de Moisés deixou de tratar a santidade gloriosa de Deus como santo que ele era. Moisés não atribuiu a Deus a glória do milagre que lhe pertencia. Deus não foi glorificado em sua santidade pelo povo, porque Moisés foi vencido por sua própria ira, ao invés de tornar Deus honrado no meio do povo, obedecendo a sua palavra. Deus então levou muito a sério a atitude irreverente de Moisés e o puniu. Imagina Deus olhando para você sendo explosivo. A sua ira, entendeu? Vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Assim Deus foi santificado. Como que Deus foi santificado? No impedimento de Moisés entrar na terra prometida. Como, pastor? Aquele povo que estava lá viu Moisés subir no monte, olhar para a terra e morrer. Eles sabiam que algo tinha ocorrido. E o que era que ficou evidenciado no coração deles? A manifestação de ira. Porque a gente não vê nenhuma outra manifestação de ira. Quando a gente vê a figura de Nadab e Abiú, não, Nadab e Abiú é de Abaão. Como é que chama aqueles dois lá que levantaram um testemunho contra Moisés? Tem duas pessoas lá que se levantaram e falaram assim: quem é Moisés? Vamos fazer uma organização aqui, vamos voltar para o Egito. Quem sabe o faraó não nos aceita de novo. E ele começou a agitar o povo. Moisés viu aquilo, viu a ira do Senhor crescendo, eu não sei como era isso, não sei se começou a ficar vermelho o céu, não sei. Ele correu, pegou Arão, falou: Arão, pega o incensário, vamos oferecer adoração ao Senhor. Quem sabe a nossa adoração é maior do que essa atitude de rebeldia do povo. A atitude de Moisés foi diferente. Ele não podia ter falado: queima Jesus. Não, ele foi lá tentar interceder por aqueles homens. Quando ele desceu do Monte Sinai, que ele encontrou o bezerro de ouro, ele falou: Deus, não saia da nossa presença, porque se a tua presença não for conosco, como a gente vai saber? Não, mas eu vou matar todo mundo, vou fazer uma nova geração em seu nome. Ele não podia ter falado: pode? Falou: não faça isso, Deus. O que o povo vai pensar? O que os ímpios vão pensar? Eles vão achar que o Senhor não tem condições. Tirou o povo do Egito e não conseguiu colocar na terra prometida. Você vê a diferença de ação de Moisés? Ali ele foi vencido pela ira. Talvez os 40 anos de peso naqueles ombros tenham pesado, mas ele foi irreverente em relação a Deus. Quando ele foi punido por não entrar na terra prometida, porque ele ainda falou: Deus, vai, quebra o galho. Olha, porque você não vai entrar. Desce porque você vai morrer. Você vai se juntar ao teu irmão morto. Ele se reapresentou majestosamente ao seu povo e mostrou que ele é santo moralmente, pois pune a desobediência, a incredulidade e a irreverência para com aqueles que desprezam a sua palavra, e foi isso que Moisés fez. Falamos de Moisés e a santidade de Deus, agora vamos falar sobre usar, que não é um verbo, usar, não, é usear, é um nome. Todo um contexto havia. 2 Samuel capítulo 6, de 1 a 11, ele conta a história de uma arca, não entendeu? Que era o símbolo da santidade de Deus. E aí aquela arca foi tomada pelos filisteus. Ficou muitos anos com eles. Mas aí, por algum motivo, Deus decidiu voltar a arca para a terra.
Tem toda uma história aí por trás, muito até engraçada, em que Deus coloca hemorroida naqueles homens, e os homens fazem hemorroidas de ouro como oferendas para tirar a hemorroida deles. Todos os homens com hemorroida, entendeu? Ninguém conseguia sentar. E aí é interessante as coisas, dá para você dar risada nas histórias. E aí eu sei que havia uma norma que era desde Êxodo, desde Deuteronômio, a Arca da Aliança não podia ser tocada. Por isso que a construção da Arca da Aliança foi feita. Você pode olhar lá em Êxodo, tudo bem? Foi construída a arca toda revestida de ouro, tal. Lá dentro tinha um pedaço do maná, tinha um maná que não apodrecia, tinha as tábuas da aliança e tinha uma vara que mostrava quem eles tinham que seguir. Estava lá, tudo lá. E haviam argolas expostas na lateral, 4 argolas, em que os homens eles punham a vareta, era a ordenança de Deus. Você colocava também uma vareta, também toda adornada por ouro, porque eles não podiam tocar a aliança, a tocar a arca da aliança. E colocava-se um varão por um lado, um varão por outro, e não era qualquer pessoa, cada um tinha suas atribuições. Se eu fui designado para lavar a louça, eu não podia varrer o chão. Se eu fui designado para varrer o chão, eu não poderia organizar as cadeiras. Normas de Deus, que é o que nós já falamos sobre a santidade, a devoção dentro da adoração. Mas aí, aquele povo, em vez de carregar do jeito que Deus mandou, porque era longe, eles colocaram a Arca da Aliança em cima de um carro de boi. E o carro de boi, que não era asfalto do GDF, entendeu? Mas era estrada de terra. E aí, certo momento, o boi dá uma tupicada, a Arca da Aliança que estava num carro de boi que não deveria estar, ele ameaça cair e Uzá vai lá, põe a mão, deu uma ajudinha para Deus. Quando ele faz aquilo, é um ato de irreverência em relação a Deus. Desce fogo do céu e ali ficou só um montinho de cinza. Que radical, né? O nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele não muda. Deixa eu ver até onde eu fui, porque eu fui contando a história, não sei até onde eu fui. A primeira reação de Davi, que era quem estava pilotando esse cortejo, em que ele pulava e dançava, foi que ele ficou desapontado com Deus. Ele acha que Deus foi muito pesado. Na opinião de Davi, Deus não poderia ter feito o que fez com Uzá. Afinal de contas, Uzá estava tentando ajudar para que a arca não caísse. Deus pediu isso? Deus pediu isso? Dentro da nossa vida, dentro da igreja, muitas vezes, ou você não faz nada, e a maioria não faz nada, ou então a pessoa faz coisas que Deus não manda fazer. Davi achou. A essa altura, Davi ainda não sabia quão santo era Deus. Foi preciso Deus se manifestar em ira para que Davi entendesse a respeito dessa matéria que pouco de nós entendemos hoje. Você acha que alguém, depois do que aconteceu com Uzá, estendeu a mão para pegar a arca? É algo que muitas vezes dentro da didática do ensino ocidental, se você der um tapinha na bunda do neném, ele vai ficar traumatizado, não pode bater, você tem mais é que conversar. Não tem que conversar, mas tem alguns momentos em que você tem que tomar uma atitude mais dura. Então, em Mateus capítulo 3, você chama a atenção a pessoa de um jeito, chama de outro, tem a testemunha, tal. Chega um momento que a pessoa não quer, você não faz parte da igreja. Que radical! Você vai expulsar? A Bíblia está mandando fazer isso. E Jesus fala, aquilo que vocês fizeram segundo as minhas escrituras, eu ainda assino embaixo. Lembra quando você vai lá, tem a testemunha? Quem é testemunha é Jesus. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, e ele não é diferente. A irreverência é um pecado muito sério e perigoso, mesmo quando os nossos motivos são sinceros. Deus conhece o meu coração. Ele conhece mesmo. É por isso que ele pune. Mesmo quando nossos motivos são sinceros, ela não é justificada por Deus, especialmente a irreverência que tem a ver com o culto divino, tão irreverentemente tratada em nossos dias. E aí vai o pastor Paulo falar de novo.
H-O-R-A-R-I-O. Horário. Se você tem reverência por quem você está cultuando, você não chega atrasado. A não ser por causa da misericórdia. Interessante, na semana passada uma pessoa chegou bem e falou assim: pastor, eu cheguei atrasado no culto porque era aniversário da minha irmã e aí eu tive que ir lá comer um salgadinho com ela, eu tive que agir com misericórdia com ela. Eu falei: irmã, você não sabe o que é misericórdia. Você não sabe o que é misericórdia. Você não sabe o que é misericórdia. O nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo Deus eternamente. Você já pensou se Deus resolvesse manifestar a sua ira para conosco por causa de nossos atos de reverência, especialmente aqueles ligados ao culto do seu santo nome? Esse exemplo de Uzá é apenas uma manifestação bem pequena do grande universo da santidade divina. Esse é o atributo mais precioso para Deus, porque todos os outros atributos são aferidos por Ele. Há décadas atrás, nós tínhamos uma coisa dentro da nossa economia que chamava-se lastro em ouro. Cada real que circulava, ele tinha o referente ao ouro. Tanto que se falava da casa do tesouro, fazia uma casa de ouro. Então havia o quê? O tanto de reais ou cruzeiros, a nota que tinha um valor referente em ouro. Era lastreado, não era uma nota, não era uma folha de papel. Se você... como pode dizer, se chegasse lá e falasse: eu quero trocar essa nota de R$10 pelo equivalente em ouro, tinha lá, em qualquer lugar. E aí aconteceu que eles foram diminuindo, até que aquele lastro sumiu. Eu acho que um dos últimos países a perder esse lastro de ouro, se não me engano, Inglaterra, ela tinha um lastro em ouro. Esse lastro nosso é a palavra, em que nós temos que referenciar cada atitude nossa, cada pensamento, cada ação em relação à palavra. E a reverência a ela também tem que ser, não que ela, agora eu vou colocar ela num lugar de vidro. Não adianta você colocar a Bíblia em cima do painel do carro. Ela não é um objeto místico que vai te proteger. O que contém nela é o que vai gerar em você a fé e a autoridade divina. É de grande importância que a igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, dê a devida atenção a essa matéria, a fim de que não sejamos encontrados em falta diante de Deus. Mas como é que você vai saber isso se você não lê a Bíblia? Como que você vai saber o que é reverência, o que Deus quer que você faça se você não lê? É como se uma pessoa entrasse para fazer uma cirurgia de uma pessoa sem saber nenhum princípio. Dão o bisturi na tua mão e fala: faz a operação. Você não sabe nem por onde começar, sendo que o manual está tudo aqui. Isaías, uma das figuras mais icônicas do Antigo Testamento. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 10, não vou ler, já limos várias vezes. Isaías, ele recebe o seu chamado e ele começa a contemplar algumas coisas divinas e ele fica chocado com aquilo. E ele fala assim: Senhor, eu sou pecador, eu tenho uma língua impura, eu falo palavrão, eu minto, e eu vivo num grupo de pessoas que também é impuro, e os meus olhos viram o Rei. Ele viu a figura, talvez uma figura semelhante à de Moisés, e ele ficou apavorado. O texto de Isaías capítulo 6, versos de 1 a 10, talvez seja de todos o mais ilustrativo da santidade de Deus. Isaías viu seres celestiais proclamando em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Num ambiente extremamente cheio de majestade e glória, o que causou no profeta uma forte reação, acompanhada por um grande senso de pecado. Ele não falou: agora eu vou contar para todo mundo que eu vi Deus. Ele falou assim: há, portanto, dois aspectos nesta visão que precisam ser observados: a revelação da dupla santidade de Deus e a reação de Isaías. Primeiro,
Revelação da santidade de Deus. A santidade majestosa de Deus é notada na narrativa de Isaías, no ano da morte do rei Uzias. Isaías 6:1. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A ideia de sublime é de exaltação e elevação. Com quem que eu tratei sobre sublime? Foi com você, Sheila? Não sei, alguém falou, um dia de aconselhamento, o pessoal fala assim, essa palavra sublime, parece que é uma, foi com você, né? E aí a gente falava assim, sublime parece que é uma coisa que é inalcançável, é uma coisa assim, limpa demais, cheirosa demais, bonita demais. A ideia de sublime é de exaltação e elevação. Era uma cena de glorificação que Isaías apenas contemplava. O verso 1 mostra a maneira como o pequeno enxergava o grande, o menor enxergava o maior. Isaías viu o Rei do Universo todo glorioso, o que causou nele um senso de absoluta miséria, pequenez. Quanto tempo faz que você não lê as Escrituras e você não sente isso? Em que você olha e fala, meu Deus do céu, olha esse Deus. Olha esse Deus que fez chover pedras, aquelas pedras que choveram, pedras de 30 quilos, geada de 30 quilos. Quanto tempo você não lê um texto da saída de Êxodo e você não olha um texto das quedas de muralhas de Jericó, em que as paredes elas eram intransponíveis. Eu lembro que na época, quando a gente deu o estudo, eu fiz o cálculo, mas era alguma coisa do tipo, sei lá, uns 10 metros de largura, aquelas pedras, aquela coluna, aquela altura. E aí quando aqueles homens gritam, Deus ele faz cair aqui assim, implodiu. E na época a gente falou, não caiu nem para trás e nem caiu para frente. Se caísse para frente, matava todos os israelitas. Caiu para baixo, implodiu. Parada de um rio Jordão, abertura de um mar vermelho, na cidade, nascimento virginal de Jesus Cristo. Como? Sem nenhum homem ter tocado aquela mulher, nasceu uma criança. A gente não se impressiona mais com essas coisas, mas Isaías, quando ele viu, ele se sentiu pequeno e miserável. Pastor, um dia, uma vez, eu estava vendo um CD e era um canal ministrando, falando assim, Deus, pensar que o Senhor fez a Terra e as galáxias e as estrelas, e pensar em tudo isso, nessa grandeza, e nos amar, nós, né? Imaginar, né, a Terra e os outros planetas, e até Jó fala, né, que tem um versículo que ele falando que faz a Terra parar no nada, né, e a gente vê e não se constrange. A primeira coisa que nós deveríamos fazer na nossa oração era exatamente isso que a Menisa falou: contemplar quem é, para quem que eu estou orando. E aí, se você investisse alguns minutos nisso, você ia ficar se sentindo como Isaías, miserável. Começar a olhar natureza, céu, a perfeição do ser humano. Você começar a olhar tudo, começar a falar, esse Deus, é para Ele que eu estou orando? É para Ele que eu vou orar deitado? Ou para Ele que eu vou orar sentado? Não que tenha posição para você orar, mas essas coisas têm que gerar constrangimento, mas a gente não demanda tempo, não investe tempo em relação a exatamente isso. Com quem nós estamos falando? Quem é esse Deus? Isaías, ele viu e falou, é alto, ele é sublime, eu vejo um Senhor assentado num alto e sublime trono. A revelação da santidade majestosa de Deus também leva ao reconhecimento da santidade moral de Deus. A cena que Isaías viu não somente o levou a contemplar a grandiosidade e realeza de Deus, que já era muito, ele poderia ter ficado lá babando, mas aquilo gerou mudança no coração dele. Gerou também o entendimento de que ele não simplesmente falou assim, eu sou impuro, ele não ficou só naquele sentimento de eu sou impuro, chegou no sentimento, eu preciso mudar para ter acesso a esse Deus. Não adianta você só se constranger, você tem que mudar. O Espírito Santo ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. E você faz o que com isso? Guarda na gaveta?
ou tenta mudar? Essa é a conclusão que Isaías chega quando os serafins, numa atitude reverente, dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aqueles seres celestiais, perfeitos e majestosos, não conseguem fazer outra coisa a não ser falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Será que a gente consegue, dentro das nossas orações, pedir algo? Se a gente realmente contemplar com quem nós estamos falando? Ou é simplesmente falar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos? Está faltando esse tipo de reverência para a gente. Uma reverência que um soldado, quando encontra um capitão, quando você encontra uma autoridade, quando você entra num tribunal e o juiz entra e as pessoas levantam, está faltando esse tipo de reverência no nosso cristianismo. Algo simples, mas algo profundo, que pode mudar a minha vida e a sua vida. Se você conseguir ver, pastor, você consegue? Consigo nada. Consigo nada. Se nós conseguíssemos ver Deus como Ele é, através das Escrituras, a gente não tinha essa atitude irreverente que nós temos em relação a todas as coisas. Pensamento, finanças, horário, culto, leitura, dedicação, tudo, amor ao próximo, tudo, não ia dar. Ia ser algo que ia ser tão incômodo para a gente, como uma pedra no sapato. Experimenta ir lá e pegar uma pedrinha no sapato, coloca uma pedrinha, coloca dentro do seu sapato e caminha 500 metros. Você vai ver como isso incomoda. Isso tem que ser o início da mudança do seu cristianismo. Você tem que estar incomodado. Você vai ter que ler a Bíblia, não porque eu estou falando: se eu não ler a Bíblia, o pastor Paulo vai me encher o saco, vai mandar. Não, você vai ler a Bíblia porque você vai assim: eu tenho que ler. Não é porque alguém está mandando. Eu acabo fazendo esse movimento, né, de empurrar para ver se você pega no tranco, entendeu? Mas em algum momento você tem que olhar como o salmista e falar assim: quanto amo a tua lei, assim é a minha meditação. Assim como a corça anseia por águas, assim tenho sede. É isso que tem que mover o seu coração, muito mais do que palavras de ordem. Por isso que dentro do louvor a gente não fica: olha para o teu irmão do teu lado, fala que ele é lindo, levanta as mãos, bate a palma, aplaude o Senhor. Não precisa desse tipo de coisa. Porque se você não tem, eu não quero que você faça mecanicamente porque eu digo, porque o irmão Cláudio fala. O irmão Cláudio, quando ele profere, aquilo lá é espontâneo dele. Aleluia! Glória a Deus! Isso tem que ser espontâneo. E quando é espontâneo, não tem problema. Porque é dirigido pelo Senhor, não gera confusão, não gera incômodo, não gera nada. Entendeu? Falar em línguas, se houver uma pessoa que interprete, tem que ter ordem. Você não pode sair fazendo o que você quer. Estou no meio do culto. Que nem a gente estava no final do culto na semana passada, aí eu falei não sei o quê, aí alguém pulou lá e falou assim: não é. Escola dominical é uma coisa, você pode me interromper quantas vezes for. Culto não. Culto é reverência, é o Deus que está sendo adorado. Nós aprendemos dentro da escola dominical como adorar a Deus. É uma preparação para que você venha para o culto à noite com outro estado de reverência. Não é para você sair de casa, acabei de ver o Faustão, Não, você tem que vir com o coração preparado. Tem um tempo de descanso, entendeu? É legal isso, entendeu? Antes de vir para a igreja, tem um tempo de descanso, sua cabeça, seu coração acalmar, entendeu? Faça as coisas com muita calma, para que você chegue aqui na adoração ao Senhor com muita tranquilidade, não agitado, entendeu? Agitado. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos. Tu és um Deus grande, forte e poderoso, um Deus capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, mas sabemos também que nós temos responsabilidades para que em relação ao que nós aprendemos, ao que nós ouvimos, nós temos que pôr em prática aquilo que o Senhor nos convence, Pai. Que nós possamos ser cada vez mais transformados, que nós possamos, Pai, sair desse estado de irreverência, esse estado de marasmo espiritual, e nós possamos cada vez mais nos dedicar ao louvor, à honra e à glória do Senhor, e que, como Isaías, nós possamos nos ver, Pai querido, como seres miseráveis que carecem da Tua glória e do Teu amor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Culto não.
Culto é reverência, é o Deus que está sendo adorado. Nós aprendemos dentro da escola dominical como adorar a Deus. É uma preparação para que você venha para o culto à noite um outro estado de reverência. Não é para você sair da casa, acabei de ver o Faustão, não, você tem que vir com o coração preparado. Tem um tempo de descanso, entendeu? É legal isso, entendeu? Antes de vir para a igreja, tem um tempo de descanso, sua cabeça, seu coração acalmar, entendeu? Faça as coisas com muita calma, para que você chegue aqui na adoração ao Senhor com muita tranquilidade, não agitado, entendeu? Agitado. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e bendizemos. Tu és um Deus grande, forte, poderoso, um Deus capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e imaginamos, mas sabemos também que nós temos responsabilidades para ter em relação ao que nós aprendemos, ao que nós ouvimos. Nós temos que pôr em prática aquilo que o Senhor nos convence, Pai. Que nós possamos ser cada vez mais transformados, que nós possamos, Pai, sair desse estado de irreverência, esse estado de marasmo espiritual, que nós possamos cada vez mais nos dedicar ao louvor, à honra e à glória do Senhor, e que, como Isaías, nós possamos nos ver, Pai querido, como seres miseráveis que carecem da Tua glória e do Teu amor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Paz e Deus.